Você abriu esse vídeo achando que ia ter uma aula de história. Pois tá certo, é isso mesmo que vai ter. Aula de história com o professor Raul. E bora aí. Qual é? Hoje a gente vai estudar a respeito do Egito e do Reino de Kush. Duas civilizações que vão existir na África lá na antiguidade. E para começar a nossa aula, eu coloquei aí no slide um mapa da região do Egito e do Reino de Kush. O Egito, assim como aqueles povos que vão surgir lá na Mesopotâmia, aquelas primeiras cidades e civilizações da Mesopotâmia, o Egito também vai surgir próximo a um grande rio, no caso, o Rio Nilo. Olhando aqui o mapa, a gente consegue observar o Baixo Egito próximo aqui ao delta do Rio Nilo, ali próximo ao Mar Mediterrâneo, e o Alto Egito, a partir da cidade de Mênfis, e mais ao sul ainda, na sequência do Rio Nilo, o Reino de Kush. Observa que no mapa é escrito Kush com CHE, aqui no slide com X, e eu já vi ser escrito também com KUSH. Todas essas maneiras de escrever se referem ao mesmo reino, à mesma civilização. A princípio, a gente começa falando sobre o Egito e depois a gente termina falando sobre o Reino de Kush. Pois bem, olha esse mapa aí da África. Esse mapa mostra para a gente a região onde fica o Egito hoje e também a região aqui onde ficaria o Reino de Kush, onde hoje é o Sudão. Lembrando que essas duas civilizações que a gente vai estudar agora são civilizações africanas, que se desenvolveram, né, no continente africano. E observa esse colorido aí desse continente. Ó. Cada um desses espaços coloridos é um país africano, uma nação africana diferente. A África é um continente gigantesco, com uma diversidade de culturas e nações proporcional ao seu tamanho. E o Egito, bem aqui nesse cantinho da África, ligado com o Oriente Médio, próximo ao Mar Mediterrâneo, bem pertinho aqui da Europa também. A posição geográfica do Egito é bem interessante também da gente notar. E vai favorecer o comércio e favorecer a grandiosidade dessa civilização. Pois bem, para falar do Egito, eu achei interessante a gente estudar essa civilização a partir de como ela lidava com a morte. Os rituais de morte, como eles entendiam esse processo aí da existência humana. Como todos nós sabemos, algo que está presente na nossa memória, no nosso imaginário sobre o Egito Antigo, eles mumificavam seus mortos, eles transformavam o corpo das pessoas em múmias, né? Eles preservavam o corpo morto. Isso devido à crença de vida após a morte, de uma outra vida além dessa vida terrena. E para isso era preciso preservar o corpo, afinal essa alma retornaria a esse corpo. Nessa imagem, esse desenho aí que eu coloquei para vocês, a gente observa alguns sacerdotes preparando uma múmia, um corpo. Aqui a gente tem um sacerdote com a máscara do deus Anubis, que não por acaso é o deus relacionado aos processos de mumificação. Essa máscara que esse sacerdote está usando é uma máscara de chacal. Olha aqui uma representação do deus Anubis. Já já a gente volta nela aí. Bom, nesse slide tem uma escultura de um chacal, uma espécie de lobo lá da região do Egito. Essa escultura especificamente foi encontrada no tesouro da tumba do faraó Tutankhamon, que a gente vai falar também mais tarde. Esse chacal, ele é um animal que permeia ali o imaginário dos egípcios antigos ligado à morte. Por quê? Essa região onde o Egito vai existir, apesar de ficar ali às margens do Rio Nilo, é uma região desértica. Essa região ela é habitada há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Esses povos que habitavam essa região que se tornou o Egito observaram
que o chacal costumava desenterrar das areias do deserto os ossos daquelas pessoas que morriam e eram enterradas ali no deserto. E quando esse chacal desenterrava essas pessoas, né, e saía carregando esses ossos, esse corpo estava mumificado naturalmente. As condições climáticas e condições químicas do solo ali do Egito Antigo, das areias do deserto, mumificavam naturalmente os corpos das pessoas que eram enterrados nas areias. E com o passar do tempo, por causa dos ventos, muitas vezes esses ossos eles voltavam à tona, né? Eram desenterrados, e também os chacais tinham o hábito de desenterrar esses ossos. Talvez por isso a representação do deus Anubis, o deus relacionado à morte, aos processos de mumificação, seja representado com a cabeça de chacal. Essa é inclusive uma característica da religião egípcia. Os deuses egípcios costumam ter corpo humano e cabeça de animal. Não são todos, mas é muito comum observar isso. Nessa representação, que é uma pintura numa tumba, numa parede de um túmulo egípcio, a gente observa o deus Anubis segurando uma balança. Segundo a crença egípcia, o Anubis ele iria pesar o coração daquela pessoa que morresse. Quando uma pessoa morria, a alma dela passava ali pelo tribunal de Osíris. Osíris é o principal deus do panteão egípcio. Nesse tribunal de Osíris, tudo que a pessoa teria feito em vida seria julgado e aí ela seria ou condenada à morte, a desaparecer, a não existir mais, ou então a vida eterna e continuaria vivendo, né? Iria retornar. Porém, nesse tribunal lá de Osíris, quem pesava o coração da pessoa era Anubis. Nessa balança que ele segura aqui nessa imagem, a gente vê um jarro onde era depositado o coração dessa pessoa que morreu e do outro lado uma pena. Essa pena representa a justiça, é a pena da deusa da justiça egípcia. E o coração tinha que ser mais leve que a pena. Isso porque os egípcios, nesse processo de mumificação, eles tinham um cuidado diferente com o coração. Para nós, para a nossa cultura, para a nossa sociedade, os nossos pensamentos, o nosso racional, tá no cérebro, né? Tá na cabeça. Os egípcios entendiam que estava tudo no coração. Aquilo que a pessoa pensava, as ações, as intenções, estava tudo no coração. E até por isso o cérebro era destruído e jogado fora, né? Era retirado pelo nariz em formato de pasta líquido, e o coração era retirado, mumificado separadamente e muitas vezes recolocado de volta no corpo. Os órgãos eram colocados em jarros com formatos de animais e depositados próximos à múmia ali no túmulo. Mas o coração tinha um cuidado especial. É claro que o coração ele vai ser mais pesado que uma pena. Esse peso ele não é físico, né? Mas ele representa as intenções e as ações daquela pessoa em vida. E uma outra coisa interessante da gente notar é que os egípcios eles construíam sarcófagos, né? A questão artística e a questão religiosa se misturavam muito nesse momento aí na cultura egípcia. Os artesãos fabricavam esses sarcófagos, as máscaras mortuárias, faziam as pinturas nas paredes. O aspecto artístico ele está envolvido também pela questão religiosa e pela questão fúnebre no Egito Antigo. Outra pintura de uma tumba egípcia e a gente observa o deus Anubis cuidando aí do sarcófago, né, relacionado a esse processo de morte. E olha aqui uma imagem de uma múmia egípcia. O sarcófago de madeira, todo trabalhado com esses hieróglifos, nessa linguagem egípcia. E aqui nesse sarcófago, essa linguagem era escrito em linguagem egípcia orações, pedindo misericórdia aos deuses, contando um pouco de quem era essa pessoa, o que ela fez em vida. E propriamente aqui a gente tem a múmia.
envolta, né, nos tecidos de linho e sempre no rosto uma máscara. As pessoas mais ricas no Egito Antigo, o faraó, os funcionários que ajudavam o faraó, né, a nobreza egípcia, as pessoas mais ricas, os grandes arquitetos egípcios, os sacerdotes mais importantes, eles tinham um processo de mumificação extremamente complexo, né? As suas múmias eram muito bem trabalhadas, semelhantes a essas que a gente está vendo aqui. Porém, aquelas pessoas mais pobres vão ter um processo de mumificação mais simples, com materiais mais comuns. Se numa múmia mais rica se utilizava um tecido de linho para enrolar o corpo, numa pessoa mais pobre talvez se utilize o papiro, né? Um tipo de papel egípcio feito a partir de plantas. Bom, e havia um cuidado muito grande com a máscara funerária, que também era representada aqui no sarcófago. As pessoas mais ricas tinham uma máscara feita em ouro, como essa que a gente está vendo aqui nessa múmia. Nessa outra aqui a gente consegue observar bem também a máscara em ouro. Por que isso? A máscara da múmia precisava ser uma representação fiel do rosto que essa pessoa tinha em vida, porque a alma dessa pessoa precisava reconhecer o corpo para retornar. Então havia esse cuidado, né, de fazer um desenho acima do rosto da pessoa para que a alma pudesse reconhecer. As pessoas mais pobres tinham esse desenho feito com tinta, à mão mesmo, em cima do rosto da pessoa. Bom, os faraós lá do Egito Antigo eram os reis do Egito. Lembrando que em muitos momentos da história egípcia, as mulheres também foram faraós, quando não eram rainhas que governavam ao lado do seu rei, como, por exemplo, a rainha Nefertiti. O maior exemplo que talvez a gente conheça de uma rainha egípcia, de uma mulher que ocupou o cargo de faraó, foi a Cleópatra. Mas a gente tem também a rainha Nefertari, né? E houveram outras também. Não era proibido que as mulheres ocupassem o cargo de faraó no Egito.